Bom, boa tarde então a todos. Obrigado aí pela presença. Cabe a mim aqui fazer essa abertura para depois os professores Lucas e Christian aí que estão à frente da programação e da organização científica desse nosso evento apresentarem aí para vocês o andamento, né? Então, essa nossa atividade de comitê de inovação é uma das ações que nós definimos a partir do nosso planejamento estratégico, né, que nós estamos trabalhando aí para colocar em prática. Mais uma vez, o Werner aí que se juntou à associação para nos ajudar no planejamento estratégico, tá presente, né? Mas nós temos esse desafio de tirar do papel uma série de ações e ter esses momentos com os associados em que a gente possa compartilhar o que nós estamos desenvolvendo ou temas que acreditamos sejam de interesse da comunidade, é o objetivo aqui desse nosso momento. E à medida que o nosso congresso, o Combap e CPA vai se aproximando, nós julgamos oportuno aí termos o tema desse evento de hoje, né, desse mês de abril, falar um pouco sobre o andamento do congresso em termos de programação, em termos do calendário científico aí do evento também. Outras ações, conforme a gente tem colocado na newsletter, que também é uma ação aí a partir desse planejamento estratégico, estão acontecendo. Eu aproveito só para destacar a questão do nosso boletim técnico, tá? Isso era uma ideia e demanda um pouco difusa, mas antiga, que estamos trabalhando aí para colocar em prática, de ter uma publicação da associação para que associados compartilhem trabalhos, né, de difusão de conhecimento, não no formato de artigos técnicos, científicos, mas de difusão do conhecimento. Mais informações estão na nossa newsletter ou qualquer questão, entre em contato conosco pelos meios de contato e vamos focar aqui no nosso congresso, né? Então, acredito que os presentes já saibam, mas é importante reforçar, né, que nós teremos em julho desse ano, de 13 a 16 de julho, junto com o nosso Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, a Conferência Internacional de Agricultura de Precisão, o ICPA, que ele é organizado há mais de 30 anos pela Associação Internacional de Agricultura de Precisão e que nós vamos ter a honra de, pela primeira vez que esse evento sai da América do Norte, nessa 17ª edição, receber ele aqui no Brasil, para a nossa comunidade de agricultura de precisão poder interagir com a comunidade internacional de agricultura de precisão, dando visibilidade e protagonismo para essa nossa associação. Então, nós vamos compartilhar com vocês aqui hoje alguns dos avanços dessa programação, tá? Mas antes de falar de programação, de questões técnicos, do caminho das publicações técnicas, mini cursos, eu preciso fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Então, a Flávia tem aí. Nós conseguimos, tá, pessoal? Todas as principais cotas de patrocínio já Eu não estou estão conseguindo ir para garantidas. frente aqui, que vocês estão vendo qual tela. Ainda está na primeira tela da Asbrap. Eu vou entrar isso aí de novo, que não tá indo. Acho que Tá? Mas nós estamos com as principais cotas de patrocínio garantidas, patrocínios nacionais, participação de entidades internacionais, entidades públicas dando o apoio também do evento, um número já expressivo de empresas expositoras, tá? Então, agradecemos aí ao Ibra, né, nosso patrocinador master. Vi que o Armando está presente aí na reunião, né?
responsável pelo IBRA e mais uma vez apoiando o Combap. Aí eu vou citando os nomes aqui, em seguida a Flávia consegue compartilhar aí. Nós temos patrocinadores Diamante, Geodata e Jacto, patrocínio ouro da Safe Farm, Stara, Widget, John Deere, Laboratório Solos e Plantas. E patrocínio prata da Inseres e da Sync Soil. Vou ter que deixar assim, porque quando eu coloco na parte de slide, ele volta pro primeiro e eu não consigo passar pra frente. Vocês estão enxergando assim? Quer que eu passe aqui, Flávia? Pode ser, pode ser. Aqui o Lucas, o Christian me pediu para incluir dois slides a mais na apresentação dele. Eu vou mandar para você lá no grupo, pode ser? Beleza. Pode. Então, assim, nós temos alguns destaques, né? Uma primeira questão que é algo bastante interessante no momento que a gente apresenta a nossa comunidade de agricultura de precisão para a comunidade internacional, é essa proximidade entre academia e mercado, mercado e academia. Essa é uma das questões que a gente percebe quando conversa com os nossos pares da Associação Internacional, que os congressos internacionais não costumam ter uma presença significativa de empresas, que é uma característica do Combap, e que essa presença da nossa feira, da nossa exibição, em paralelo à questão acadêmica, é algo que nós temos certeza que vai impressionar bastante os nossos visitantes internacionais. Tá? Então, aí nós temos, então, com os logotipos, né, os nossos patrocinadores, de novo, então, Ibra, Geodata, Jacto, Safe Farm, Stara, Weed, John Deere, Laboratório Solos e Plantas, Inseres e Sync Soil. Todos esses, além de patrocinadores, vão estar com seus estandes na área de exposição. Pode passar para nós, Lucas. Aí nós temos patrocínios especiais da Tchê Fertilidade do Solo, da Universidade de Ohio, patrocinando o coquetel, e o apoio institucional muito importante da BPSAP, o Fernando Dindim está aí nos participando, e aí o apoio público da CAPES e do CNPq. O, o apoio da BPSAP é algo que eu acho que nós já mencionamos, mas é algo inédito que nós vamos ter através dessa parceria com a BPSAP e a BPSAP custeando a participação de um representante de cada uma das 138 empresas associadas da BPSAP de prestação de serviços. Então, quando a gente fala em mercado, a gente não está falando só de empresas fornecedoras, mas também dos consultores que estão lá na ponta, levando a agricultura de precisão aí para alguns milhões de hectares no Brasil. Tá? Então, é um ambiente muito interessante e diferenciado que a gente está construindo para esse evento. Depois pode passar, nós temos aí mais 12 empresas e entidades confirmadas como expositores. A Aquasolos, Gateway, Bosch, EcoRobotics, Falker, Metos Brasil, Saci, Tagen, TEG, Telos, Terra Análises e a Universidade da Geórgia. Então, vocês podem ver aí pelos nomes e empresas a diversidade de representação que a gente vai ter nesse evento. Da minha parte de abertura é isso, né? Eu passo para o Lucas, que vai falar um pouco para nós aí da programação. Não, esse é o Lucas que está compartilhando tela, que É, está sou, vendo o sou, desktop aqui. sou eu. É que a Flávia me passou a, a outra apresentação. Deixa eu abrir a A anterior. versão nova. Não, Beleza. não dá pra ter mexido à toa, né? Então vamos lá. Aí. É, legal, gente. Então, boa tarde, todo mundo. Então, a gente está trabalhando aí na programação do Combap. A gente já liberou nas redes aí, nas redes sociais, né? Os palestrantes já confirmados, praticamente todos, está faltando um só, ter a liberação da empresa para a gente também divulgar.
mas já está tudo divulgado. E para dar uma visão geral para vocês, temos aí os tópicos das palestras, né? Eu reduzi um pouco alguns títulos aí, mas mais para a gente conseguir identificar. Então a gente procurou ter um mix, né, de participações brasileiras e internacionais, obviamente, tentando pegar alguns representantes de diferentes, não diria nem países, mas de continentes. Tá? Então, o que a gente tem aqui, a gente planejou dois painéis. Tá? O primeiro painel, o painel um que vocês estão vendo aqui em cima, é logo para iniciar, no primeiro dia, tá? Após a abertura, a gente vai ter o painel, em português fica meio estranho, mas é agricultura de precisão digital ao redor do mundo. Tá? Então a gente vai ter a presença do professor Molim, falando aí sobre os Uhum. desafios de adoção na América Latina, né? Da agricultura de precisão digital, então dando esse panorama do do que é a nossa agricultura e como que as coisas funcionam por aqui. E aí depois teremos também a participação do, de um europeu e de na verdade, a Brenda Ortiz é colombiana, mas trabalha nos Estados Unidos. Tá? Então teremos uma visão aí da agricultura de precisão na Europa e nos Estados Unidos também. Tá? Então a gente fecha esse painel com uma discussão, a gente vai ter um bom tempo de discussão ao final, tá? É uma demanda que a gente tem de aumentar o tempo de perguntas e discussão, então a gente vai tentar ter tempos maiores para isso. E a gente vai ter um segundo painel, esse é no terceiro dia do evento, tá? Inclusive, não sei se todo mundo está ciente, mas o evento terá 3 dias. Na verdade, são 4 dias, mas no primeiro dia começa no horário do almoço, né? Então é à tarde do primeiro dia, 2 dias completos, e no quarto dia só no período da manhã. Então a gente aumentou um dia em comparação ao último combate. É, então no terceiro dia vai ter o segundo painel, onde a gente vai trazer um pouco da perspectiva brasileira. Tá? A gente vai trazer aí o presidente da BPSAP, o Fernando Dindim, aí, falando do que a gente tem em termos de prestação de serviço no Brasil, então dando essa visão mais nível Brasil dos prestadores de serviço, tá? Trazendo alguns dados que a associação levantou recentemente. Depois disso, teremos a visão da SLC. Tá? Então todos conhecem a SLC, a potência que é, e a gente conseguirá trazê-los aí para mostrar a visão deles sobre a agricultura de precisão digital. E também esse é o único palestrante ainda pendente de confirmação, mas a gente está aguardando a confirmação dele, que é para trazer a visão do setor da cana, tá? O setor sucroenergético aí. Então a gente vai ter esse segundo painel trazendo essa visão bem característica da agricultura brasileira. E aí depois, palestras de temas que julgamos interessantes, tá? Para quem está acostumado no Combap, a gente teve momentos que tivemos painéis com palestras concomitantes, isso não vai acontecer, tá? A gente vai ter só o que a gente chamava de plenária, então todas as palestras será para todo mundo. A única coisa que nós teremos simultâneos são os trabalhos orais, que a gente terá aí 4 sessões de trabalhos orais, e aí sim a gente vai ter 6 salas simultâneas, inclusive uma sala muda. Para quem participou do Combap passado, teve essa experiência da sala muda, né? Então todo mundo numa sala grande, com 3 apresentações acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ter a sala muda, a gente vai ter uma sala de trabalhos de destaque apontados pelas ABPSAP. Tá? Então, o Fernando vai levar isso para os associados da BPSAP, eles vão selecionar alguns trabalhos de interesse e outras 2 salas aí que a gente vai ter. Então, 6 salas simultâneas. E, além dos trabalhos orais, esses tópicos que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, eu já vou passar porque aí eu tenho o rosto das pessoas. Tá? Então, esses aqui serão os palestrantes do painel inicial da agricultura de precisão pelo mundo. Tá? Então, teremos o Davide Camarano aqui e a Brenda Ortiz fazendo palco com o professor Molim no primeiro painel e depois uma boa sessão de perguntas. Esse painel da agricultura no Brasil, tá? Na agricultura de precisão no Brasil. É, E o que mais a gente vai trazer? Então a gente vai ter um representante da China, tá? O Wen Hao aqui, ele está no Brasil.
mas ele é professor da Universidade Agrícola da China, que é o principal nome principal universidade falando de agricultura na China. Ele vai trazer a perspectiva sobre robótica para a gente, tá? E também um outro palestrante é o Alberto Bernardi, da Embrapa, para trazer algo bem característico da nossa agricultura, que são os sistemas integrados e os conceitos aí, a nova agricultura de baixo carbono. A gente achou um nome adequado, ao invés de utilizar agricultura regenerativa ou diversos, tá? Mas é para trazer esse contexto característico nosso e também trazendo no âmbito da nossa agricultura moderna aí, agricultura 4.0. Aqui é numa manhã, eu acho que do terceiro dia, dois professores aí para falar sobre mais ligado a solos. Tá? Então, Luciano Gattiboni, que é brasileiro, mas trabalha na Carolina do Norte, para trazer essa visão de inovações na recomendação de fertilizantes. Então, algo totalmente demandado pela nossa comunidade da P no Brasil. Tá? E também o professor Raul Popiel, que é um jovem professor da Exalc, mas com bastante experiência na parte de pedometria. Tá? Então a gente pediu para ele trazer as ideias da pedometria, da pedologia, como que a gente pode interfacear melhor com a agricultura de precisão. Tá? Então acredito que vai ser um tema bastante interessante aí para a nossa comunidade. Historicamente é. E mais essas duas palestras, é o professor Jorge Velides para falar de irrigação de precisão, mais um tópico relevante, tá, para a gente entender o que tem sido feito, principalmente nos Estados Unidos. Eles têm bastante pesquisa ali falando de irrigação de precisão, tá? E a Silvia, presidente da Embrapa, né? Se eu não estiver equivocado, certo, Christian? Ele falou que é. Então, a Silvia, presidente da Embrapa, para trazer essa visão nossa, Brasil, né? E falarmos aí de um assunto quente também, que é a parte de inteligência artificial. Tá? Inteligência artificial, agricultura digital, agricultura de precisão, essa visão que a Silvia consegue trazer da Embrapa e do Brasil como um todo. Então, essa é a nossa programação. O evento, pessoal, vai ser conduzido em duplo idioma. Então, as palestras, dependendo do palestrante, se ele se sentir mais confortável em fazer em português, vai fazer em português, e os internacionais poderão utilizar a tradução simultânea, né, que a gente vai ter contratado nas palestras, e vice-versa, tá? Então, se o palestrante for estrangeiro ou preferir fazer a palestra em inglês, vocês terão a tradução simultânea em português. Só nos trabalhos orais que a gente provavelmente vai ter só uma sessão com tradução, tá? E talvez uma outra sessão só com trabalhos em português. Então, assim a gente consegue é, abordar todo mundo aí, mas a gente vai ter esse desafio de fazer um evento em duplo idioma. Bom, eu acredito que é isso de minha parte. Alguma coisa a complementar, Márcio, Christian? Alguma dúvida, de repente? Não? Joia. Não. Então, Christian, eu vou passar para você. Deixa eu abrir outra apresentação para incluir os slides aqui. Bom, pessoal, então, enquanto o Lucas aí faz aí a exposição do slide, vou falar um pouquinho sobre a submissão de trabalhos, né? Nós tivemos, já foi bastante divulgado, né? A questão da submissão dos Ah, trabalhos. Tu quer falar dos prêmios, Lucas? Pode falar. esqueci, rapaz, esqueci a parte dos prêmios. Isso aqui eu achei importante trazer, pessoal, que não é algo do Combap, é algo tradicional do ICPA, do Congresso Internacional e, portanto, da Sociedade Internacional, que são os prêmios. E quem nunca participou de Combap, quem nunca participou de ICPA, isso aqui vai passar despercebido. Eles têm prêmios, tá? Eles na última sessão ali tem algumas premiações que vocês estão vendo aqui, ó. Outstanding Graduate Student. Então, os estudantes que sintam que têm destaque no seu desempenho podem fazer aplicação ao prêmio. E aí precisam de uma carta de recomendação, muitas das vezes é do orientador, né? Eu mesmo vou ter dois alunos aí que estão se submetendo a essa premiação. Historicamente, alguns brasileiros já ganharam esse prêmio como estudantes, tá? Mas muitos de nós não sabemos disso, então vale a pena chamar essa atenção.
Esse outro prêmio aqui, o Pierre Robert Precision Ag Awards, tem duas categorias para sênior, cientista sênior e cientista jovem, tá? O jovem até 42 anos. Então, se alguém julga que deve concorrer a esse prêmio, pode fazer a aplicação também, tá? Vale a pena aplicar a premiação. Tudo isso quem vai julgar é a ISPA, tá? A Sociedade Internacional. As BRAP não tem nada a ver com isso. Vai estar dentro da programação, mas a gente não vai ter gerência nenhuma sobre como é feita essa seleção e nada do tipo. Mas, historicamente, no caso dos graduate students, né, dos estudantes, historicamente tem poucas aplicações, então é até bom que a gente motive os nossos alunos a se candidatarem. Se eu não me engano, são 10 premiações, 10 alunos selecionados, mas eu não sei se esse número é aberto, tá? E se é isso mesmo. Ahn, Nesse Robert Precision Ag, eu não sei dizer quantos são, mas tem essas duas categorias. E o Legacy e o Teaching Excellence, ahn, o nome já diz tudo, né? Para quem está deixando um legado, julga que é o momento de ser premiado com algo desse nível, pode concorrer também. E aí, qualquer dúvida, sugiro que entre em contato direto aqui pelo e-mail da ISPA, né? Que é especificamente para a premiação. Só que o prazo tá curto, né? 10 de abril. Então é daqui 2 dias, mas dá tempo, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças para fazer o preenchimento dos formulários. Tá? Que tá tudo no site do ICPA, do Combap ICPA. Tem lá o menu de premiação e lá tem tudo a descrição da indicação, para que serve, com as orientações e tudo mais. Mas, obviamente, dá um trabalhinho para fazer. Tá bom? Eu vi aqui que alguém perguntou. O Ronilson perguntou, então tá aí, é desde abril, tá? Agora sim, acho que tudo bem. Ninguém tem dúvidas, Christian. Pode seguir. Antes de passar para o Christian, eu coloquei o link ali no chat, especificamente dos prêmios lá no site da ISPA. Bom, então aqui passando para a parte da submissão de resumos, né? Acho que todo mundo acompanhou, né, a divulgação. Nós tivemos um recorde de trabalhos, que depois eu vou comentar brevemente, né? Nós tivemos que nos ajustar um pouco, né? Porque nós estamos usando as metodologias de submissão da ISPA, né? Então, até para quem submeteu, o formato de resumo ele foi bastante diferente do que nós estamos acostumados no Combap. No primeiro momento, ao menos, né? Um resumo bem mais curto. Então, nós tivemos uma comissão científica que fez a análise desses resumos, constituída do nosso lado aqui brasileiro por 10, 15 pessoas, né? E mais o lado, mais acho que uns 5, 6 do lado da ISPA, né? Que fizemos análise desses resumos, né? Submetidos aqui para as diferentes áreas, né? Os temas, eu acho que eu não vou ler aqui, né? Mas nós recebemos resumos de todas as áreas, né? Depois tem uma figura que vai mostrar, claro, quais as áreas que tiveram a maior concentração de trabalhos, né? Mas aqui, então, nós tivemos cultivo e sistemas integrados, cultivos pecuários semi-integrados, tecnologias digitais, IA e dados, modelagem, previsão e resiliência climática, sensoriamento remoto, né? Acho que os subitens ali, acho que eu não vou, né? Isso aqui tudo está na página, quem quiser ter mais acesso, né? Lucas, por favor, a próxima. Manejo sítio específico, manejo de recursos, aspectos sociais e educacionais, e um último grupo de trabalhos, a parte de sustentabilidade, rentabilidade e segurança alimentar, né? Nós tivemos um recorde de submissão, já foi bastante divulgado, 512 trabalhos, né? Claro, muito mais do que o Combap, né? Em função do Congresso Internacional ser realizado junto, né? Nós tivemos desses 512, 323 submissões para apresentações orais e 188 submissões para pôster, né? E isso vai ser uma diferença também. Quem está acostumado com o Combap, né? Nós tínhamos, só para vocês terem uma ideia, o Combap, historicamente, ele tinha uma sessão de apresentações orais
historicamente com 24 trabalhos orais que eram submetidos e escolhidos pela comissão científica. 24. Nesse agora, né, claro, nós tivemos que fazer um meio termo aí, né? O ICPA, para quem conhece, ele é fortemente alicerçado em apresentações orais, e o Combap, eu diria, muito menos, e a gente tentou fazer né, um intermediário entre os dois eventos. Então, nós teremos, né, por exemplo, os orais foram 323 submissões para apresentações orais. Nós temos lugar para 178 apresentações orais. Muito mais do que o Combap. Claro, nós teremos, o Lucas falou, 5, 6 sessões simultâneas, né? A maioria em inglês e sendo uma, por exemplo, em português, né? Para quem escolheu apresentar em português. Então, vocês vejam que nós tivemos que analisar os resumos submetidos para apresentação oral, porém, 145 desses resumos nós tivemos que passar para apresentação em pôster. Né? Estabelecemos ali certos critérios, tivemos uma comissão que decidiu isso, né? Revisores que fizeram esse trabalho, então nós tivemos que fazer esse trabalho de deslocar 145 que desejavam apresentar de forma oral para pôster, porque nós temos lugar para 178 trabalhos orais, né? E pôster, tivemos 188 submissões, né? Que é um número também bastante alto, e nós teremos, claro, os 188 que submeteram para pôster diretamente, mais 145, aqui tem alguns rejeitados, né, que eu não estou computando, um certo número de trabalhos rejeitados, né? Eu estou pegando o total de submetidos, mais 145 que virão do oral para pôster. Então, nós teremos uma sessão de pôster com mais de 300 pôsteres, né? Então, isso também é um recorde absoluto aí. Só para o pessoal ter ideia, no último Combap 2024, nós tivemos cerca de 140 submissões, e nesse agora 512. Né? Então, é um número, claro, muito maior, muito alavancado pelo ICPA, mas nós tivemos também, e aí eu peguei esse dado, nós tivemos dessas 512 submissões, 204, quase, menos que a metade, um pouco, 204, vieram do Brasil, e o resto são submissões do exterior. Então, a gente tem uma perspectiva também de atrair um bom público de pessoas do exterior, né, da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, né, é uma perspectiva que nós temos, realmente, dado um grande número de trabalhos que vieram do exterior. Né? Claro, a gente sabe que muitos depois acabam não confirmando, não vêm ao evento, a gente sabe que é, né, assim que funciona, mas a nossa expectativa, e ela se confirma por esse grande, foram mais de 300 trabalhos do exterior e 200 e pouco do Brasil, tá? Para fechar aquelas 512 submissões, tá? Mas, desculpa, Lucas, acho que tem mais um. Não, mas só para depois desse não tem as figuras, não, que eu tinha pedido para Não, a Flávia. Cristian não salvou aí. Eu não sei o que aconteceu, mas não salvou. Deixa eu. Bom, eu tinha aqui deixa eu abrir aqui, porque rapidinho, só para, né, os trabalhos de apresentação oral, né? A maior área foi inteligência artificial, Big Data e análise avançada, né? Advanced Analytics and Agriculture, bem interessante, né? Inteligência artificial ponteando aí o número de trabalhos em termos de área, e em segundo, sensoriamento remoto muito próximo, né? Então, são as duas áreas, assim, com o maior número de trabalhos para oral, para apresentações orais, e para pôster foi sensoriamento remoto também, né? Sensoriamento remoto e proximal de solos e culturas. Claro, é um campo bastante amplo, então se esperava também um grande número de contribuições, né? Nessas duas áreas aí, inteligência artificial e sensoriamento remoto de solos e cultivos. Só para encerrar, então, Lucas, por favor, o próximo aí. As datas, né? Os autores
agora, nessa semana, ainda no final da semana, receberão e-mail com a informação ali do que foi decidido pelos revisores, né? O trabalho foi aceito, não foi aceito, se ele eventualmente foi direcionado para pôster, que ele foi submetido originalmente para apresentação oral, mas foi direcionado para pôster, né? E depois, os autores, alguns resumos, né? Nós tínhamos uma categoria que nós aceitávamos de maneira condicional. Pedíamos alguns ajustes no resumo. Então, 27 de abril vai ser o prazo para enviar esses resumos, aquele resumo curto, ajustado. Tá? Vai ser um trabalho simples, porque o resumo é mais curto, até no máximo 500 palavras. Depois, um outro passo é que, até 15 de junho, os autores com trabalhos aceitos, eles são, vamos dizer assim, não é obrigado, mas eles são fortemente encorajados ou solicitados a encaminhar trabalhos, vamos chamar de trabalhos completos, né? Para aqueles trabalhos que foram aceitos para apresentação oral, até 15 páginas, até, não tem um mínimo, né? Até máximo de 15 páginas, e aqueles trabalhos aceitos para pôster, até 2 páginas. Então, de novo, isso, né, não é obrigatório. Os resumos simples, aquele inicial, que foram submetidos de 300 a 500 palavras, eles vão sair no livro de os anais do evento. Mas nós, a comissão organizadora, junto com a ISPA também, encorajamos fortemente que os autores submetam esses trabalhos completos, né? E todas as instruções estão lá no site, né? E como está aqui também, obviamente que o artigo, para ser aceito na sua versão final, o apresentador vai ter que estar inscrito no evento, né? O apresentador ou eventualmente algum dos autores, né? Tá? Bom, só para encerrar, desculpa, nós temos também Christian, deixa eu Fala. fazer uma observação. Essa data de 15 de junho, ela foi estendida essa semana. Na newsletter que a gente mandou na segunda-feira e no site ainda tá a data de maio, mas o que está valendo é essa data final de 15 de junho. Essa semana a gente está atualizando nos outros comunicados também. Perfeito, perfeito. Lembrando, de novo, o 27 de abril, que é o resumo corrigido, esse é obrigatório. Quem recebeu, quem teve o condicionalmente aceito. Isso é obrigatório. O 15 de junho, o artigo completo, é opcional. Mas nós fortemente, né, estimulamos aí, motivamos os autores a fazerem isso. Tá? Só dizendo também, viu, Christian, que os artigos eles estão lá para 15 de junho, próximo do evento, porque são de completa responsabilidade dos autores. A Perfeito. gente não vai corrigir, não vai ter uma revisão por pares e vai estar bem destacado que não é uma revisão por pares. Então, cada um com a sua responsabilidade aí, tá? Então, só para deixar claro que às vezes a gente fica esperando um retorno. Quando vão retornar? Não vai ter retorno. O que vocês mandarem vai estar publicado nos anais. Bem lembrado. Nós vamos revisar os resumos, mas o trabalho completo não vai haver uma nova rodada de revisões. E aí fica por responsabilidade dos autores, né? Só para encerrar, uma coisa que nós voltaremos nesse Combap, eu lembro, eu participei de Combapes assim, já assim, eu lembro que eu participei, eu acho que do segundo Combap, né? Eu não lembro realmente, o professor Molim pode falar com muito mais, né, clareza. Nós tínhamos os workshops pré-evento, né? Não me lembro se foi realizado em todos. O que eu lembro é que nos últimos 3, 4 Combapes, 2, 3 ao menos que eu estava envolvido, nós não tivemos esses workshops. Mas são eventos tradicionais do ICPA, e nós, então, conversando com a ISPA, que que organiza com a gente o evento, nós decidimos, né, fomos também aí motivados, vamos dizer assim, a organizar workshops pré-evento. O evento começa no dia 13, às 14 horas, início da tarde, e pela manhã nós teremos os workshops, né? Então,
nós recebemos os workshops, eles foram voluntários, né? No sentido, nós abrimos e nós tivemos daí 10. Pode botar o próximo, por favor, Lucas? Tivemos quantas? 9 propostas, né? Que foram aceitas. Nós tivemos, na verdade, 11 propostas, né? Julgamos aí, conversamos, e a comissão organizadora decidiu por oferecer 9 workshops pré-evento, na segunda de manhã. Então, com esses temas aqui, IA generativa, né, aplicada na agricultura de precisão, drones como ferramenta da agricultura digital, específico para manejo e conservação de solo e água, tá? Isso aqui ele é específico, não é drone geral, mas é a aplicação dos drones de imageamento na conservação de solo e água, fruticultura de precisão, uso de um plugin do QGIS, né, que é o Precision Zones. O outro é também o uso de um aplicativo, né, para fazer filtragem de dados espaciais, né, tá, o nome vai ser o nome em inglês aqui, né, From Raw Data to Reliable Maps. Aí, condutividade elétrica como estratégia de manejo sítio específico, proposto pelo professor Telmo. Eu acho que no site nós temos mais informação também, quem são os ministrantes, né? Vai sair tudo no site. Vai estar no site até a semana que vem. Aí o próximo também um aplicativo, né? O Adulanço, para questão de distribuição, homogeneidade de distribuição de fertilizantes, calibração de equipamentos de distribuição, a Lanço. Sistema de alerta fitossanitário como ferramenta na P, né? Focado, então, em questões de doença, alerta de doenças, especialmente. E um sobre o QGIS. Esse é um pouco mais geral, né? Sobre o aplicativo QGIS, aí bastante usado em uma série de usuários aí da agricultura de precisão. Os que estão marcados eu não sei, nós ainda vamos definir, né, a questão acho que não temos ainda a definição final, né, se vai ser em inglês, se vai ser em português. Não, ainda não. Isso tudo vai ser divulgado, né, mas eles estão definidos. Claro que nós estabelecemos o número mínimo de participantes, né, e nós vamos ajustando, né, de acordo com o interesse, né. É que nem eu falei, acho que o Combap, eu lembro de ir em Combaps que tinha isso, depois não se fez mais, e nesse agora, em função especialmente de uma motivação vinda da ISPA, né, que tem o workshop, nós resolvemos então propor esses aqui, né. Já agradeço de antemão, antecipadamente, né, aqueles que se dispuseram a oferecer um workshop, e a partir de agora nós vamos abrir inscrições, divulgar, até para definir lá na frente se o workshop realmente vai ser ministrado ou não, porque ele vai depender do número de inscritos interessados, tá? Acho que seria isso, obrigado, né? Nos vemos aí, antes de passar a palavra aí para o Márcio, né, o nosso presidente, nos vemos no dia 13 de julho, né, aqui em Porto Alegre. Obrigado, Márcio, Lucas. Obrigado, Christian. Obrigado, Lucas. E eu abro a palavra aí se tivermos perguntas, comentários, sugestões. A gente está com a programação já muito bem encaminhada, mas ainda, eventualmente, sugestões que sejam possíveis e aplicáveis, com certeza, são bem-vindas. Sem comentários, não sei se o Lucas quer fazer mais algum comentário. Flávia, tem algum lembrete adicional? Não, acredito que não. Bom, eu faço um último comentário, né? Que eu digo que a gente não está no momento de convidar, a gente está no momento de convocar, né? A gente está trazendo esse grande evento para o Brasil, temos já recorde de patrocínios, recordes de trabalhos, agora temos que ter o recorde de participantes.
né? Então, tenho certeza que esses que estão participando aqui do evento estarão conosco aqui no evento, mas não venham sozinhos. Tragam colegas, tragam conhecidos, tragam amigos, ajudem a gente divulgar a programação, né? Uma programação bastante sólida, com grandes nomes brasileiros, internacionais, nós buscando essa composição de tanto mostrar para quem tem de fora o melhor que nós temos aqui no Brasil, quanto trazer grandes nomes de fora para que a gente possa mostrar para a nossa comunidade as novidades, tudo que tem de novo e melhor acontecendo aí pelo mundo. Não só em palestras, mas também nessa grande quantidade de trabalhos acadêmicos, né? Acho que vai ser um grande evento, né? Estamos trabalhando já há alguns meses para isso e contamos aí com a participação de todos vocês na divulgação e promoção do evento. Muito obrigado a todos. Legal. Esse material vai ficar disponível aí nos canais aí da associação para que a gente possa ajudar e a divulgar o congresso. Isso aí.